Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre análise técnica, falar sobre stops, tamanho de stop e falar um pouquinho também sobre ganhos, o que a gente pode esperar de ganhos na bolsa. A primeira coisa que me levou a comentar isso com vocês é o que eu vi algumas notas nas redes sociais em relação à análise técnica, né? O que me lembrou, inclusive, o primeiro curso de análise técnica que eu fiz, isso há 8, 9 anos atrás, em que na turma tinha um médico e que ele também procurava saber informações sobre como investir na Bolsa de Valores. E quando o palestrante começou a falar sobre análise técnica, ele se levantou e disse que aquilo ali era uma besteira, que jamais era possível se operar utilizando a análise técnica ou aqueles gráficos. E o engraçado é o seguinte, se a gente pensar na profissão médica hoje, quando a gente vai no médico, a primeira pergunta que todos fazem para nós, quais são os sintomas que a gente está sentindo naquele momento. E em função desses sintomas, da comparação desses sintomas, é que ele vai fazer a primeira classificação daquilo que a gente pode estar sentindo, né? Ou seja, simplesmente comparando padrões que ele já conhece. Se a gente for para o futebol, a gente vai ver sempre os repórteres comentando que se aquele time repetir novamente a sua atuação, se boa leva a vitória e se má leva a derrota. E até mesmo, se você for analisar patologias de construção civil, a gente sempre busca ali um padrão que já aconteceu, né? E esse padrão determina aquilo que a gente pode fazer uma avaliação dos defeitos da construção civil. Então, por que não pensar a mesma coisa de operações em bolsa de valores? O que a gente busca é, na análise técnica, nos gráficos, é uma repetição de padrão. E desde que aquela repetição de padrão se ocorra, a gente cria a expectativa que aquilo que aconteceu vai acontecer novamente. É claro que algumas vezes a gente vai ter acerto e algumas vezes a gente erra. Isso é o normal. Em qualquer profissão que a gente busque dados comparativos, né? A gente pode ter o mesmo caminho ou então de repente a gente ter um caminho que a gente não esperava. Então tá aí um comentário, só para a gente pensar um pouquinho. Acredito que a análise técnica, junto com a análise fundamentalista, quem dominar os dois tem muito a ganhar e uma não compete com a outra. Acredito que a união das duas seja até melhor para quem opera. Bom, vamos falar de uma coisinha que chama stop. Todo mundo sempre se preocupa, né, com o que a gente pode fazer em relação a stop, né? Aumentar essa... Vou só começar aqui de novo, pessoal, só um minutinho. Vamos falar de stop, né? Todo mundo sempre me pergunta o tamanho de stop, se o stop grande é melhor, se tomar stops pequenos é melhor. E esses dias eu até vi uma palestra muito interessante, mas que ele fala que o stop pequeno ou grande
não tem relevância, porque estatisticamente dizendo, se você toma um stop grande e você opta por stops pequenos, você vai tomar, se você opta por um stop grande, você vai tomar 200 pontos, se você opta por um stop pequeno, você vai tomar 50 pontos e você vai tomar 5 stops, 6 stops, o que daria praticamente aquele stop grande, né? E na verdade não é bem assim. Se a gente for falar de estatística, a gente tem que saber, na estatística, se a gente escolhe um determinado tipo de stop, se os nossos ganhos, né, se o percentual de ganho se dá mediante o stop que a gente escolheu. A gente não pode afirmar que se eu optei por um stop grande, eu vou levar um stop no dia. E se eu optei por stops pequenos, eu vou levar 5, 6 stops, né? A gente tem que ter uma estatística daquilo que a gente opera, de como a gente opera, para a gente poder saber se, dentre os stops que a gente tomou, a quantidade de acerto é maior e supera esse stop, né? Se eu tenho um setup em que 80% eu tenho de acertos e ganho pouco, ganho 50 pontos, né? Em 10 operações que eu faço no dia, 8 estão certas, eu ganho 400 pontos. E se eu opto por um stop correto dentro do meu setup e tenho 2 stops de 150 pontos, eu perco 300 pontos, ou seja, eu ainda saio vitorioso com 100 pontos no dia. O que eu acho que vale a pena a gente avaliar é o que a gente tem dentro da análise técnica, né? Se eu tenho uma sequência de candles e nessa sequência de candles eu tenho o que a gente chama de consolidação e eu opto para que dentro da consolidação eu opere, meu setup me propicia entradas em consolidações, o que eu tenho que avaliar? Se a minha entrada é aqui, ou seja, no rompimento dessa consolidação, quando o preço rompe, né, essa consolidação para cima, o que eu tenho que avaliar é onde tem que estar meu stop. E meu stop correto é estar abaixo da consolidação. Ah, mas meu stop aqui tem um tamanho de 180 pontos. Bom, se o meu setup me diz que eu vou ter vários acertos, mesmo que pequenos, que combatem essa perda de 180 pontos, é aqui que é meu stop. Não adianta eu querer um stop pequeno de 50, de 60 pontos e colocar meu stop aqui, sendo que a gente sabe pela análise técnica, né, que o rompimento dessa consolidação, eu tenho que usar o stop no final dessa consolidação. É isso que eu vejo de stop, tá? A gente não tem que pensar em fazer comparações de stop, se é melhor o stop grande ou se o stop é pequeno. Eu tenho primeiramente que ver se o meu stop é o certo dentro da análise técnica. Se por um acaso eu estou pensando em utilizar a teoria de topos e fundos, né? E a gente sabe que se a gente opera esse padrão, a nossa entrada é aqui, né? Ou seja, nesse ponto aqui eu tive a minha entrada, correto? Eu sei, né, que o meu stop ele tem que estar no meu fundo, que já foi consagrado como fundo, né? Eu não posso colocar ele aqui, né? Meu stop ele está errado se eu pensar aqui, se eu pensar aqui, se eu pensar aqui, né? Porque o preço pode ir, ele pode voltar e ele pode dar aquele ganho que eu quero. Porque se a gente
Se o nosso setup nos diz para operar rompimentos de topos e fundos, né? Se rompe o meu topo, meu stop tem que ser no fundo já conhecido. Então não é porque eu vou escolher stops pequenos ou stops grandes é que eu vou ter um setup vitorioso. Tudo isso daqui que a gente está falando vem de uma coisa preciosa que se chama a gente fazer uma avaliação, né? A gente pegar o nosso setup, colocar ele em prática e fazer uma avaliação se o tamanho do stop que eu tomo vai ser compatível, né? Se eu vou ter vitórias com a quantidade de acertos que eu tenho. E a partir daí, em função disso, se eu tenho um percentual de acerto grande, eu posso ter um stop também um pouquinho maior. Não preciso pensar num stop de 50, de 60 pontos, tá? Tudo isso é uma avaliação. A gente sempre tem que fazer uma avaliação do processo de setup que a gente utiliza para a gente poder saber se eu posso ou não aceitar o stop correto de uma operação. Se não, eu tenho que tentar buscar uma outra solução que não seja pensar em stop pequeno ou stop grande, e sim um setup que me propicie, dentro das operações que eu faço, um percentual de ganho maior do que o meu percentual de perdas, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre ganho, né? O que a gente pode esperar, o que a gente pode buscar de ganho nas operações em bolsa, tá? Primeira coisa que a gente vai visualizar aqui é esse gráfico onde eu tenho de um lado ganho e de um lado risco. E a gente espera, né, que esse gráfico seja dessa forma. Ou seja, quanto maior o meu risco, né, se eu tenho um risco alto, né, eu vou ter um ganho também alto. Eu não posso imaginar que quanto maior o meu risco, meu ganho também não cresça, né? Então a gente tem que ter em mente risco alto, ganho alto. Então na renda fixa, o que nós temos? Um risco praticamente zero e uma rentabilidade muito pequena. Então se a gente parte para a renda variável, se a gente parte para a bolsa, a gente vai correr muito mais risco do que a renda variável, mas porque a gente também busca um ganho muito maior. E eu estou comentando isso com vocês porque no mesmo vídeo em que a pessoa fala sobre o stop grande ou stop pequeno, ele menciona a impossibilidade da gente ter um ganho alto na bolsa. E ele até comenta que se ele conseguisse um setup que desse para ele 1,5% com certeza durante o mês, ele colocaria todo o investimento dele nessa renda variável utilizando esse setup. Então vamos fazer uma análisezinha aqui, ó. Se eu tenho 10 mil de capital, na renda fixa a 0,5% eu ganho R$50. Se eu tenho os mesmos 10 mil reais de capital e invisto na bolsa de valores com 1,5% de ganho, eu vou ter um ganho de R$150. É um ganho, se a gente analisar o risco, de 10 mil reais. E se a gente analisar isto como profissão, ou seja, um trabalho que se inicia às 8, 9 horas da manhã e vai até às 5 da tarde, é um ganho irrisório. Ou seja, não justifica eu sair de uma renda fixa, passar a ter que ter horas trabalhadas na renda variável, arriscar meu capital por um retorno efímero de 1,5%. E ele ainda alega que a gente não conseguiria ter um ganho exacerbado, um ganho de 50% na bolsa, porque senão, por essa tabelinha aqui, ó, se a gente ganhar 50%, ao final de 15 meses a gente teria 4 milhões, mais de 4 milhões de capital. Essa análise aqui, ó, não é uma justificativa para você não ganhar os 50%.
Por quê? Porque a gente tem que pensar em liquidez. Ou seja, a gente sabe que tanto para o lado psicológico quanto para o lado de liquidez de mercado, eu não vou conseguir, por exemplo, no mini índice, operar mais de 1,5 milhão, 4 milhões de reais. Então eu não vou conseguir nunca fazer com que o meu capital investido, mesmo a uma taxa grande de 50%, né, se multiplique dessa forma. E essa não é uma ideia. É ter um capital, né, 10 mil, 20 mil reais, ter um ganho razoável, 50%, aonde ao invés de reinvestir isto, né, esse ganho vai ser simplesmente o meu salário, vai ser a remuneração que eu vou ter por estar trabalhando com a renda variável, por estar operando na bolsa. Né? E já imaginaram o psicológico? Imagina a gente com 1 milhão, 1,5 milhão na bolsa de valores, você tomar um stop, né? Quer dizer, a gente tem que pensar em todas as situações, tá? É por isso que definitivamente a gente tem que buscar, para que a renda variável, para que a bolsa de valores seja algo funcional, algo viável, a gente tem que buscar uma rentabilidade alta. Não adianta a gente pensar em bolsa de valores com rentabilidade de 1,5%, de 2%, de 5%. Tá? E aí eu queria mostrar para vocês aqui uma planilha, né? Como eu venho da área de exatas, né? Minha formação é engenharia civil, então desde que eu entrei para conhecer a Bolsa de Valores, para conhecer a análise gráfica, eu tenho planilhado os setups que eu conheço, as maneiras de operar que eu conheço. Para quê? Para poder provar definitivamente que é viável ou não a gente operar em bolsa. E essa planilha aqui, ó, traz, né, para vocês verem, um ganho de mais de 100%, um investimento, um risco de R$ 8.750, uma rentabilidade de R$ 8.000, né, o que estaria entre a gente avaliar ganho e risco excelente, né? E vocês vão ver aqui, ó, que tem stops pequenos, tem stops médios, né? Tem stops grandes. E o que acontece? O que paga esse stop? O que faz com que esses stops não atrapalhem, né, o setup? O índice de acerto. Ó, mais de 80% de índice de acerto e um percentual de acerto quando se busca de 50 a 60 pontos maior que 90%, quando se busca 80 pontos maior que 75%, e quando se busca 100 pontos maior que 60%. Ou seja, se em 10 operações, 9 operações são positivas, significa que naquele dia eu tive 450 pontos positivos. E se eu tenho uma operação com 200 pontos negativos, eu tenho 250 pontos ainda de saldo positivo. Então, esta é a análise, esta é a avaliação que a gente tem que fazer em relação, por exemplo, a tamanho de stops. Não é dizer que se eu tomo um stop grande, representa tomar 5, 6 stops pequenos. Não, é fazer uma avaliação do que o seu setup traz, o seu índice de acerto, o seu índice de acerto em relação à quantidade de pontos. Tá? Então essa planilha aqui ainda é uma planilha teórica, né? Eu faço uma avaliação dia a dia utilizando o setup, né? Fazendo as entradas. Eu sei que muitos vão achar que é fácil fazer uma avaliação quando o gráfico está pronto. Realmente é, não só pelo gráfico estar pronto, mas porque aqui não há a influência do psicológico, né? Só há simplesmente o desejo que seja verdade as operações, né? Que a gente realmente consiga, que seja verdade ganhar na Bolsa de Valores. Mas quando a gente for fazer as operações no real, né? No ao vivo, a gente vai utilizar a mesma ideia, né? A mesma teoria. O setup vai ser o mesmo. Então, se eu estiver preparado psicologicamente e tiver inclusive uma avaliação teórica do que é possível a gente fazer, mais preparados a gente vai estar.
Então aqui é um setup simples, tá? Que no próximo vídeo a gente pode discutir com eles, sobre eles, né, aliás. Mas o que eu gostaria que ficasse bem claro é em relação a gente realmente fazer uma avaliação para poder discutir o que é um stop, que mais importante que um stop pequeno ou grande é o stop correto, no lugar certo, dentro do seu setup, e que realmente justifica para a gente pensar em operar na bolsa, justifica para a gente pensar em arriscar, né, se a gente tiver realmente um ganho alto. Não adianta a gente pensar em bolsa de valores com ganhos pequenos de 1,5%, de 2%, de 5%. Tá? Espero que tenha sido proveitoso o vídeo para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.